Boa noite, pessoal. A nossa aula de hoje nós vamos trabalhar ética e moral na assistência de enfermagem. Para darmos início, vamos ver a origem do nome ética, moral, deontologia, para vocês entenderem mais sobre o assunto. De origem grega, na origem grega, ética significa ethos, costumes, ou ethos. Pode ser modo de ser, caráter, que aí vem relacionada com o ser agir, a forma que o ser age, no caso. Reflete sobre a ação do homem, reflete a finalidade da ação humana. Então, a finalidade em que a ação é feita de cada ser humano visa a perfeição do ser humano e sua realização como pessoa bem. Então, a forma que as pessoas vão se comportar vai descrever se ela está fazendo o bem ou o mal. No caso, respeitando as regras, os códigos, eles vão estar fazendo o bem. Seguindo, a deontologia, também do grego, deontos, que significa dever, e logos, que significa conhecimento ou discurso ou tratado. Então, vem aí dever do conhecimento ou dever, discurso ou tratado. Então, vem aí a questão do conjunto de deveres, princípios e normas associadas ao exercício de uma profissão, que está aí bem claro para vocês entenderem. A aplicação da ética e da moral à profissão, dever ser na profissão. Então, como o ser humano, a deontologia vai trabalhar como o ser humano deve ser na profissão. Engloba determinações de natureza jurídica e administrativa. A moral, segundo Foucault, entende-se como um conjunto de valores e regras de ação propostas aos indivíduos e aos grupos por intermédio de diversos aparelhos prescritos, como a família e as instituições educativas, as igrejas, as religiões e a própria ciência. Então, a moral vai ser como vai trabalhar, as pessoas vão agir dentro do ambiente onde elas estão. Não tem uma regra específica, mas a moral em que as pessoas vivem na sociedade, cada um vive em um ambiente diferente, tanto no ambiente religioso, dentro da educação, as normas, elas são adequadas para a realidade das pessoas que vivem ali, as normas. A ética, segundo Padilha, é o conjunto de princípios morais, valores que regulamentam os direitos e deveres de cada cidadão, e que são estabelecidos e aceitos por um povo em um determinado tempo. Então, aí vão ser o conjunto de regras que as pessoas vão estar obedecendo, de acordo com o ambiente em que a pessoa se encontra. Essas regras, elas são praticamente determinadas por um tempo. Exemplo é o Código de Ética dos Profissionais de Saúde. Então, o Código de Ética do enfermeiro, digamos assim, em 5 em 5 anos vão sendo trocados, ou em 3 em 3 anos. Depende do curso que você da profissão que você está exercendo e também das necessidades em que os enfermeiros se encontram no momento. Agora, no caso, a questão da pandemia mesmo. Todos os profissionais de saúde, obrigatoriamente, têm que usar aquela roupa de proteção e máscara e usar, entre outros objetos para se proteger do vírus. A moral, ela possui diferentes sentidos, sendo associada ao comportamento humano que se refere ao bem ou ao mal. Então, a forma que você vai se portar vai ser a sua moral, a ação. Essa ação vai descrever se você está agindo bem
ou está agindo mal. É o comportamento humano, vai fazer referência realmente ao comportamento humano na moral. Só para esclarecer aí a questão de ética e moral, porque muitas vezes a moral ela tende, né, as pessoas tendem a confundir com ética. A ética são valores morais, princípios sociais da conduta humana. É tudo ali que vai dar um princípio na legalidade mesmo humana. É lei, você não pode descumprir, porque senão você pode ser preso, em alguns países até pena de morte, e entre outras ações. A moral, elas são regras válidas para um grupo ou sociedade. São as regras que vão estabelecer ali o ambiente que você vive, para ter uma normativa, uma organização ali onde você vive. As pessoas terem um padrão. Se eu sou de tal igreja, eu me comporto dessa forma. Se eu sou do time de futebol, eu me comporto dessa forma ali. Se eu faço outra atividade, vou me comportar com aquelas normas, as regras que tem ali dentro daquele grupo em que eu estou. A ética é elementos estáveis na sociedade. Então, são elementos que estão ali fixos. Você não tem como mudar uma coisa que é lei. Você vai ter que respeitar as questões estáveis da sociedade. Um dia pode mudar aquilo ali? Pode, mas enquanto não muda, você tem que obedecer, para não ter consequência, né? Questão ética aí. Já a moral é mutável. Tem tradições e costumes. De acordo com as tradições e os costumes, alguns costumes têm sido mudados na nossa sociedade. Então, a gente observa aí a questão da moral. O que antes era imoral em um ambiente familiar, hoje em dia pode não ser imoral, né? Tem essa questão da moral de acordo com os costumes, como as coisas vão evoluindo. No passar dos anos, os costumes vão mudando. A ética são normas. Aí você já viu, né, que é a questão de respeitar ali as leis que já existem. A moral são as ações. Então, a forma como eu ajo. Então, a moral, ela está dentro da ética. São normas que estão ali e eu vou agir daquela forma no ambiente em que estou. Por quê? Porque de questões éticas, para evitar o caos. Porque se não existisse regras, não existisse moral, não existisse código de ética, seria uma bagunça. Cada um ia fazer o que queria em um ambiente que não tem como você agir da forma que você quer. Então, você tem que se portar como um profissional. Todas as profissões devidamente regulamentadas possuem um código de deontologia, que aí vai normatizar os deveres e obrigações dos profissionais. Então, todas as profissões vão ter um código que vai normatizar, vai legalizar as questões éticas do ser humano. Na enfermagem, o código de deontologia busca normatizar os deveres do profissional enfermeiro. O código de ética próprio que mapeia todos os direitos, deveres e obrigações. Então, aí não é só como você deve se portar, mas os direitos também que cada profissional tem e as questões das proibições, que você não deve fazer de jeito nenhum, que é proibido do profissional. O cuidar na enfermagem relaciona-se à execução de técnica, mas também diz respeito a sensibilizar-se com o sujeito assistido e ter empatia pelo ato de cuidar. A enfermagem, ela trabalha com vidas a todo momento, então por isso que tem que ter essa questão empática com o outro. Não trabalhar só com questões técnicas, mas vocês vão aprender as técnicas e colocarem em prática, porque vocês vão estar trabalhando com respeito com o ser humano, sensibilizar-se por aquela situação em que o paciente está ali e acolher. O surgimento de pesquisas,
constantes queixas de mau atendimento, passou-se então a refletir mais e melhor, de forma a questionar os limites e desafios de questões éticas. Então, por ter maus tratos, mau atendimento dos enfermeiros, acabam outras questões éticas sendo adquiridas no Código de Ética. As atitudes dos profissionais de enfermagem devem fundamentar-se nos valores da profissão e em seu Código de Ética, assegurando a promoção, proteção e recuperação da saúde e reabilitação das pessoas. Então, aí, os profissionais de saúde, eles vão trabalhar num conjunto de ética para trabalhar essas questões do ser humano. Ele está ali para proteger, né? Para promoção de saúde também, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, para elas voltarem a viver na sociedade. Então, ali no ambiente hospitalar ou em outros ambientes, e você vai estar ali para estar dando esse suporte como profissional da área. Como a enfermagem, o autor ele vai trazer essa interrogação, né, para ser respondida. Como a enfermagem visualiza e encara seus códigos e diretrizes que reagem à ética e moral dos enfermeiros, seja no meio acadêmico, seja em seu ambiente hospitalar. Então, vamos aqui responder. Mesmo sem conhecer as definições dos termos em questão, os profissionais, eles tendem a agir de maneira ética, seja de acordo com normas e regulamentos das unidades, pela rotina do serviço, pelo conhecimento popular, a forma como as pessoas costumam tratar os outros ali, e não unicamente pelos instrumentos legais de ordem federal. Então, de acordo com o que a sociedade está vivendo naquele momento ali, praticamente os profissionais, mesmo não tendo esse conhecimento de alguns termos, algumas questões, eles vão trabalhar de forma ética, eles tendem a trabalhar, né? Agir de forma ética. Só para concluir, é necessário para que os profissionais de enfermagem possam se posicionar de maneira adequada, no cuidado prestado aos pacientes, estando eles embasados tanto no viver coletivo, ele está ali no meio da sociedade, quanto nas individualidades, e utilizando a ética como instrumento fundamental de tomada de decisões e nos processos de trabalho do profissional, assegurando ao paciente sua dignidade e ao profissional a legalidade em seu trabalho. Então, vai promover o profissional de enfermagem, vai promover a dignidade daquele ser humano que está dependendo dele ali, se ele foi no ambiente, no hospital ou num posto, ele foi procurar saúde, então você vai mostrar dignidade para ele e vai estar representando a questão da legalidade do seu trabalho, expondo a legalidade do seu trabalho, fazendo o seu trabalho com qualidade. Na próxima aula, nós vamos fazer um resumão, na verdade, sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Os profissionais de enfermagem. Então, vocês vão ficar aí atentos, porque vou trazer um material legal para a gente fazer aqui, e vocês vão fixar na mente algumas coisas, porque o Código de Ética, ele é enorme, mas vocês vão ler os deveres, os deveres, os direitos que os profissionais de enfermagem, técnico de enfermagem têm. Até a próxima. Boa noite, um beijão para vocês. E bom estudo. Qualquer dúvida, gente, sobre o relatório, pode me perguntar. Algumas pessoas me falaram que estavam com dúvida, me chamaram no PV e eu respondi. Então, vocês também me chamem, certo? Boa noite para vocês. Tchau.